Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo abençoado de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal, joia demais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez. Hoje é Atos capítulo 21, parte 2, episódio de número 860, é muito episódio, 10ª temporada. A gente está vendo o livro de Atos. Nós temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco, a Torá hebraica, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia aí comentados, capítulo por capítulo para você. Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E estamos finalizando o livro de Atos dos Apóstolos, tudo de forma gratuita, um toque no seu celular, em todos os distribuidores de podcasts, Amazon Music, YouTube Studio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, One Republic, iVox. Aonde você procurar aí na internet, você encontra esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente, alcançado 91 países, 5 continentes, onde as pessoas têm sido edificadas e abençoadas por mim? Não, pelo poder da palavra de Deus. Hoje eu queria que você lesse o capítulo 21, versículo 7 ao 14, depois vem para cá. Se você está gostando desse trabalho, convida mais gente, compartilha e vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Tiro a Cesareia, as 2 cidades ali, vamos falar da vontade de Deus e o coração do seu servo. O que a gente aprende com isso tudo? Com o passar dos dias, meus queridos, a pressão sobre o coração de Paulo aumentou. Isso fica claro e nítido quando a gente lê esse texto. A casa de Filipe, o evangelista, foi o cenário do último grande teste de sua preparação para o futuro. As 4 filhas de Filipe, Ágabo, de Jerusalém, repetiram as advertências proféticas, mas ninguém disse pela voz do Espírito Santo: não vá. Às vezes é preciso resistir às vozes humanas. O choro, ele pode partir o coração, mas não deve quebrar uma resolução formada diante de Deus e pelo seu Espírito. Foi um exemplo de um elevado discernimento espiritual, distinguindo entre vozes humanas e divinas, entre a perspectiva de sofrimento e a perspectiva de derrota, entre estar preso no corpo e estar preso em espírito. Paulo, ele se alegrava com a liberdade de sua alma, pouco lhe importava o que pudessem fazer com ele. Entre as conspirações e a inimizade dos homens e a graça vitoriosa de Deus, o incentivo, a firmeza em cumprir a vontade divina. Meus queridos, nós não devemos dar ouvidos a persuasões quando Deus nos chama. Nós devemos estar prontos para tudo, mas uma vez que o caminho nos seja claramente revelado, uma humildade e firmeza de coração são a melhor preparação para a prática do dever. Aqui nós temos um exemplo da influência determinante do caráter na igreja cristã. Aqueles que se preocupam demais com as dificuldades e os perigos externos, eles precisam ser libertados de sua fraqueza pelas palavras e pelo exemplo das almas mais nobres e heróicas. O versículo 13 desse capítulo 21 nos chama muito a atenção. Um coração terno para uma consciência forte. Ele, porém, disse: porque todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Eu estou pronto não
apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Poder-se-ia pensar que Paulo já havia enfrentado suficientemente a série de advertências referentes às consequências de ir a Jerusalém. Atos 19, 21, Atos 20, 16, 22, 23, Atos 21, verso 4, verso 11. Se sua resolução pudesse ter sido alterada, ou sua consciência acalmada por uma hora, essa era a hora. Mas em vez de mostrar qualquer sintoma de estar em apuros, mesmo em um momento de tamanha fragilidade, é agora que seu coração está firme. E podemos com justiça louvar aqui a consciência, pois em graus progressivos nós vemos que não havia frieza, nem dureza, nem inflexibilidade de coração naquela hora grandiosa, quando o coração de Paulo estava pronto para se partir por amor aos outros, mas era uma verdadeira torre de força para Cristo como nele. Pedro e Paulo, a gente pode fazer uma comparação muito interessante entre os dois, porque quando ele diz, eu estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso soa muito semelhante à linguagem de Pedro para seu mestre, quando ele diz, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, se preciso for. No entanto, há uma distinção vital entre o espírito, o tom e o temperamento das duas declarações. E a diferença ela se manifesta plenamente nas ações que se seguiram. Porque Pedro, confiante em si mesmo, ele falhou na hora da provação. Mas Paulo, confiante em Cristo, prosseguiu, conquistou a coroa do martírio. Este é o assunto que nós temos diante de nós. Mas ao apresentá-lo, eu queria que você considerasse a combinação de força e fraqueza do caráter de Pedro antes de sua queda. A ousadia e a audácia eram qualidades valiosas para alguém que seria uma importante testemunha do Evangelho, um missionário. Mas antes da experiência humilhante de sua queda, a audácia de Pedro significava uma autoconfiança excessiva. E assim o nosso Senhor teve que, em certa ocasião, falar com ele com mais severidade do que com qualquer outro de seus discípulos, chegando a dizer, afasta-te de mim, Satanás. Nós devemos também levar em consideração o estado emocional, extremamente abalado de Paulo ao proferir as palavras aparentemente arrogantes do nosso texto. A intensa sensibilidade da natureza de Paulo se manifesta em cada sílaba. Não foi com a dureza estoica que ele resistiu aos seus apelos. Eles o oprimiam profundamente. Ele se manteve firme em seu propósito, mas como se estivesse com o coração partido. E apesar disso, porém, a sua natureza de mártir, semelhante à de Lutero, o impulsionou adiante. Prisões e cadeias. Disso ele ouvira falar quando ainda estava em Corinto e Éfeso, antes de iniciar sua jornada, mas o que eram para alguém que estava pronto para enfrentar a morte. A comparação pode assumir 3 formas. A glória de Pedro era da inexperiência. Ele falava sobre morrer com Jesus, mas não sabia o que era morrer. Não havia sofrido muito em seu discipulado. Perseguições nem vergonha ainda o haviam atingido. Falava sobre morrer como todos nós falamos até que Deus nos leve e nos coloque bem na fronteira entre a vida e a morte. Muitos de nós nos sentimos muito confiantes de que podemos vencer a tentação, suportar a aflição, encarar a morte, quando, na verdade, talvez não saibamos nada sobre a força ou a sutileza de nenhuma delas. E talvez sejamos humildes e olhemos para cenários desconhecidos, dizendo, guia-me, Senhor. A glória de Paulo era da experiência.
Ele havia provado plenamente o que podia fazer e o que podia suportar por amor a Cristo. Ele estivera doente, enfermo, ele enfrentara a morte em um naufrágio, ele fora apedrejado pela multidão e dado como morto. Ele sempre carregava em seu corpo a morte do Senhor Jesus. Ele podia falar com força e confiança, pois nada em seu destino vindouro poderia ser diferente do que havia sido vivenciado em suas experiências passadas. Ele sabia bem que dia após dia, sua vida estava, por assim dizer, em suas mãos. Há toda a diferença entre suas palavras e as de Pedro, que encontramos entre a declaração confiante de um jovem e as expressões serenas de um idoso. As palavras de Paulo não contêm de fato nenhuma arrogância. São apenas o propósito firme e inabalável de sua vida expressa em uma linguagem intensa. Pedro amava o Mestre e era sincero ao expressar seu amor, porém não refletia sobre suas palavras antes de falar. E por isso elas revelam o caráter impulsivo de Pedro. Sob o efeito da emoção, nós podemos facilmente prometer demais. Mas com autocontrole, nós descobrimos que o que desejamos e o que podemos realizar são coisas bem diferentes. Quando os sentimentos se acalmam, o discernimento nem sempre corrobora o que eles expressam. Paulo tinha uma convicção inabalável. Um resultado não apenas de resolução, mas de uma resolução testada, renovada e consolidada. Uma convicção sóbria e inabalável transparece no primeiro capítulo da Epístola aos Filipenses. É uma escrita tranquila, serena, e diz o seguinte: olha, com toda a ousadia, como sempre, assim também Cristo agora será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mesmo tom de convicção inabalável está presente em suas palavras vibrantes, escritas com simplicidade em sua carta a Timóteo. Eis que já estou sendo oferecido por libação, e o tempo de minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça. Tais expressões jamais podem ser confundidas com orgulho, são apenas sinais de uma alma sublimemente elevada pela força de sua fé e pela plenitude de sua experiência. Pedro era autoconfiante. Sendo esta a visão mais comum das palavras de Pedro, nós podemos deixar de lado a forma de abordá-las. O ponto a destacar é que ele falou confiando em si mesmo, sem questionar sua própria capacidade de cumprir o que dizia. Quem se apoia em si mesmo se apoia em algo que certamente se curvará, se quebrará sob seu peso. Não cabe ao homem dirigir os seus passos. E o próprio mestre de Pedro advertiu solenemente, assim como a seus companheiros discípulos: olha, sem mim nada podeis fazer. Naquela época e agora, a autoconfiança é apenas uma vã confiança. Mas Paulo não. Paulo, ele tinha uma completa submissão. Pedro pensava em morrer com Cristo como algo a ser feito. Paulo pensava nisso como algo a ser suportado. Cristo não pediu a Pedro que morresse com ele se impôs a este lugar, mas Cristo pediu a Paulo que sofresse e morresse por ele. E a eterna graça de sua aparente vanglória reside em sua plena aceitação da vontade de Deus para ele. E em sua certeza de que por mais difícil que seja para a carne e o sangue, a vontade de Deus é amor. O espírito de Paulo, ele retirou completamente sua confiança de si mesmo e a depositou inteiramente em Cristo.
Após sua humilhação, Pedro se converteu a uma mentalidade melhor e exemplos de seu espírito humilde e confiante podem ser encontrados em suas epístolas. Observe especialmente 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, quando ele diz assim, olha, humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se Paulo não deixou que lágrimas humanas abafassem a voz divina, como poderíamos nós permitir que emoções passageiras nos desviem da vontade de Deus? Se o apóstolo caminhou com o coração ferido, mas a consciência firme, não é isso prova de que a verdadeira coragem nasce da obediência e não da autoconfiança? Senhor, dá-nos um coração sensível, mas uma consciência firme. Ensina-nos a discernir a Tua voz entre tantas outras e a seguir o caminho que revelas, ainda que custe lágrimas. Que nossa confiança esteja em Cristo e que nossa vida ou nossa morte te glorifique. Amém, amém e amém. Eu volto no próximo episódio, tá bom? Louvado seja o nome poderoso de Jesus.